Eu mentiria se dissesse que o meu coração não engatou uma marcha mais acelerada quando girei a maçaneta e puxei. Não fazia ideia do que poderia enfrentar, embora acho que me lembro de ter pensado rapidamente numa imagem de gatos mortos, esfolados e prontos para um moedor de carne. Mas quando Al enfiou a mão ao lado do meu ombro e acendeu a luz, o que vi foi... Sejam bem-vindos mais uma vez à Insônia Literária e hoje falaremos sobre Novembro de 63, de Stephen King. Antes de começar o vídeo, eu não posso esquecer de falar para vocês de seguir a página, indicar para os amigos, curtir. Lembrando do site do Stephen King, que também tem Instagram, YouTube... E tá lançando camisetas maravilhosas com diversas estampas, uma mais criativa que outra, com uma qualidade maravilhosa que vocês não podem perder. Vai lá no Instagram, que tá indicando toda hora, vai mostrar o link, não perca essas camisetas que são demais. Para quem é fã, tem que ter. Então vamos aí continuar. Senta, que lá vem a história. Novembro de 63, ele foi lançado com o título original 11/22 de 63. Ele foi publicado em 2011, porém, ele foi lançado apenas em 2013 aqui pela Suma de Letras. Então, na vida real, 3 tiroteios mudaram irrevogavelmente o curso da história. John F. Kennedy, Martin Luther King Jr. e Robert Kennedy, eles foram mortos, ou seja, na realidade, eles foram assassinados. E a história mudou para sempre. Mas se você pudesse voltar no tempo para mudar a história e impedir que o John F. Kennedy fosse baleado, e talvez impedir ou encurtar a guerra do Vietnã e os assassinatos de King e do outro Kennedy, essa é a premissa básica da obra de hoje. Uma data em que os baby boomers, ou seja, aquelas pessoas bem mais velhas, não podem esquecer. Assim como também os veteranos da Segunda Guerra Mundial não esquecem aquela famosa frase, abre aspas, um dia que viverá na infâmia. E assim também como nós não podemos esquecer e que 11 de setembro de 2001, pelo menos eu, Lana, o dia que as Torres Gêmeas caíram na cidade de Nova York. Nessa época eu estava na faculdade, ninguém estava acreditando, todo mundo pensando que era mentira. Já Stephen King, ele tinha 16 anos quando recebeu a notícia que Kennedy havia sido assassinado. E 10 dias depois, quando Stephen King estava ensinando inglês na Hebden Academy, ele havia escrito 14 páginas de um romance sobre o assassinato de Kennedy, mas acabou abandonando. A pesquisa, como ele mesmo disse em uma entrevista publicada na edição de bolso, em novembro de 63, ele disse: foi assustador para alguém que trabalhava em um período integral em outro emprego. Além disso, entendi que eu não estava pronto. O escopo era muito grande para mim na época. E é por isso que King abandonou a obra na época. Ele precisava de mais tempo para se distanciar do evento, para obter uma nova perspectiva e olhar para aqueles momentos e para aquele dia sombrio em particular com mais clareza. Em 2007, exatamente na data de 27 de janeiro, na Marvel Spotlight, o King forneceu detalhes sobre o romance em uma carta aberta. Ele escreveu, abre aspas, eu gostaria de contar uma história de viagem no tempo em que esse cara encontra uma lanchonete que se conecta a 1958 e você sempre volta para o mesmo dia. Então um dia ele volta e fica. Deixa sua vida de 2007 para trás. Seu objetivo? Chegar até 22 de novembro de 63 e impedir Lee Harvey Oswald. Ele sabe, está convencido de que acabou de consertar o mundo. Mas quando ele volta para 2007, o mundo é
pontinho, 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 porque senão eu vou contar o final do livro. Ele aprende aqui que será que é legal brincar com o pai tempo? Será que ele tem que realmente voltar e conter as coisas? Será que ele só tomou uma dose final de radiação e não vai acontecer nada? E aí então ele sentiu que esse novo livro dele tinha N possibilidades. Ele fala que essencialmente é sobre onde temos a chance de conseguir um público, onde não é o público comum dele. Porque aqui ele não fala sobre histórias de terror. Aqui ele vai atingir outro nicho. E detalhe, gente, o livro ele acabou sendo uma grande mudança para o Stephen King, porque quem é fã sabe que ele não gosta de pesquisar. E esse aqui realmente exigiu uma quantidade enorme de pesquisa. E não tinha como ele fugir disso, porque este livro tinha que ser historicamente preciso, o que significava que ele precisava de um pesquisador para auxiliá-lo. Então ele recrutou Russ Dorr, um amigo de longa data, que ajudou ele em Under the Dome, que é sobre a redoma, e também em outros livros. E a premissa da história é o seguinte: a gente vai conhecer o Jake Epping, que é um professor. Ele é amigo, do Walt Templeton, que é o dono e administrador do Wall's Diner. E o Walt, ele conta um segredo para o Jake, que tem um portal que vai para o passado. Uma porta que se abre exatamente às 11h58 do dia 9 de setembro de 1958. Não importa quantas viagens sejam feitas no passado, sempre vai ser neste dia, neste horário. E aí, o que acontece? Porém, o nosso amigo aqui, o Walt, ele tá morrendo de câncer. Revela pro Jake todo esse segredo e fala para ele ajudar na busca de sua meta, que ele gastou toda a sua vida à procura disso. Voltar no tempo para evitar o assassinato do John Kennedy. Será que vale a pena? Porque os americanos sempre falavam que os Estados Unidos seria um mundo melhor, um país melhor, se ele pudesse ter governado. Sempre tem essa utopia que, nossa, detalhe, ele morreu e canonizaram ele praticamente. Será então que se ele vivesse, a gente ia poder encontrar um lugar melhor? Ou não? E acontece que não vai ser tão simples assim. Porque o tempo, ele está imerso em seus caminhos e ele não gosta de ver sua linha do tempo manipulada. Então, quando o Jake volta, o tempo, a história, os cursos, sempre vai tentar impedir com que ele alcance o seu objetivo. O passado, ele não quer ser mudado. Mas não é só isso. Essa obra também é uma história de amor que permanece intacta apesar da passagem do tempo. Fala também sobre o amor do Jake por Sandy, que o motiva a voltar no passado para mudar a história e salvá-la de um destino prematuro. Ele até pensa, quando a conhece, em abandonar a sua missão, porque ele quer ficar com ela. Ele quer ficar o resto da vida dele junto. Mas será que tem jeito de conciliar os dois? Será que ele vai ter que escolher um ou outro? Inclusive, Errol Morris, do New York Times Book Review, chamou o romance de King de uma meditação sobre a memória, amor, perda, livre-arbítrio e necessidade. Tudo isso resulta em uma das melhores histórias de viagem no tempo desde H.G. Wells. Nem preciso dizer que tem uma adaptação do livro em uma série que a gente pode encontrar na Amazon Prime. Tá com o mesmo nome, com o mesmo título do original em inglês, que seria 11/22/63. E como curiosidades, a gente pode falar que o livro foi anunciado mundialmente via Twitter pelas editoras Simon & Schuster e pela Scribner no dia 2 de março de 2011. Uma das maiores inspirações de King para escrever a história foi o livro Case Closed, de Gerald Poster. O final do livro foi uma sugestão do seu filho, Joy Hill,
filho de King, que também já está ficando famoso. O Stephen King aqui no caso tinha bolado outro final e acabou preferindo o do filho. E em 20 de abril de 2012, Stephen King ganhou o prêmio de melhor thriller no Los Angeles Times Book Award. Stephen King estudou na Lisbon Falls High School, que é a escola que o protagonista do livro leciona. Jake vive em Lisbon Falls, na mesma cidade que alguns fugitivos da prisão Shawshank foram recapturados. Também é a cidade que abriga a fábrica de gesso onde Landon Spark trabalha em Love, a história de Lizzie. E também é mencionada pelo xerife Bannerman em A Zona Morta. O fato de Jake não ir diretamente para 1963 e sim para 1958 deu a King algumas liberdades para homenagear alguns de seus trabalhos passados. Como, por exemplo, o Jake ele vai dar uma passadinha rápida em Derry, que é a nossa cidade, né, do nosso palhacinho querido Pennywise de A Coisa. Jake também chega a ver Plymouth Fury em uma leve referência a Christine. Em um determinado momento da história, o protagonista ele vê um carro da marca Takuro Spirit, que é um modelo peculiar presente apenas em algumas versões alternativas nos Estados Unidos, e ele foi visto na série Torre Negra. A Sage, ela dança com Don Haggard no baile. E o Don, ele também está presente mais algumas vezes ao longo do livro. E, curiosamente, o sobrenome de Don, ele é escrito com 2 Gs. O Don Haggard é um jovem homossexual de Derry e o parceiro de vida de Adrian Mellon. O Don, ele deixa Derry depois do funeral de Adrian e do julgamento contra seus atacantes. Aí é que a gente fica pensando, será que é a mesma pessoa ou não? Jake aluga um cofre para guardar o caderno de anotações e o número da caixa é 775, que se a gente somar vai dar o famoso 19, número místico da Torre Negra. Quem já leu Zona Morta vai lembrar que tem uma leve semelhança entre o John Smith e o Jake, porque eles sabem do futuro e vai tentar impedi-lo. E um detalhe que a gente não pode esquecer que é extremamente importante, principalmente para os fãs de Torre Negra. Toda a ideia do livro, voltando a tempo para evitar o assassinato de Kennedy, está realmente presente em Lobos de Cala. Callahan diz que está pensando há muito tempo em usar o 13 negro para chegar a 63 e descobrir se Oswald agiu por conta própria ou numa conspiração e talvez impedir de matar Kennedy. Então Ed olha para ele e pergunta: e se você fizer isso e mudar as coisas para pior? E além disso, Callahan usa uma expressão de momento divisor de águas para falar sobre o assassinato de Kennedy, que ocorre algumas vezes em novembro de 63. E a última conexão que a gente pode encontrar aqui são os carros brancos sobre vermelhos. O Callahan escapou de homens baixos dirigindo um carro assim enquanto viajava pelas estradas escondidas. E o ex-marido de Sade também estava dirigindo um carro branco sobre vermelho. E a maior conexão que a gente pode encontrar aqui é a porta em si. Em A Torre Negra, no capítulo Fedek, Duas Visões, Ted e seus amigos ficaram bastante surpresos com as portas, né, onde estão as portas, principalmente aquela que ia para Dallas em 1963, onde o presidente Kennedy foi morto. O último detalhe, mas não menos importante, é que Ernie Calvert, o avô de Norrie Calvert, de Sob a Redoma, ele é mencionado lá no finalzinho do livro como sendo autor de um artigo de jornal que o protagonista lê. Eu espero que vocês tenham gostado, me acompanhando aqui até o final. Um grande abraço e até mais.